Hoje nós estamos conversando aqui sobre esses crimes horrorosos que têm acontecido em escolas. Muitas pessoas achando que a internet estimula, outros achando que já é um comportamento nato da pessoa que é psicopata. Não é surto psicótico. A gente já conversou no primeiro bloco com o professor Saga, ele disse que surto é uma coisa episódica, ao passo que esse tipo de situação é planejado, né? É algo que vem sendo urdido, premeditado, né, professor? Exatamente. E aí o sujeito diagnosticado num exame médico legal, num incidente de sanidade, ele passa o resto da vida lá preso no hospício, no manicômio judiciário, ou chega um momento em que é reavaliada a capacidade dele voltar ao convívio social? Então, uma vez diagnosticado que ele é um sujeito perigoso, que tem que ser retirado do convívio social, que ele não se comporta de acordo com as normas de convívio social, ele é retirado, né, e vai passar por um tratamento, que é uma medida de segurança. Ele vai ser tratado e ele é periodicamente reavaliado para ver se aquela periculosidade foi sanada ou não. Em muitos casos, essa periculosidade não cessa, porque, segundo os psiquiatras, o psicopata ele não tem retorno. O sociopata você até consegue tratar, a fonte, a causa, fazer um tratamento para ele esquecer o motivo que levou... Recordando para quem está ligando agora, o sociopata é aquele que se vinga de uma situação que ele acha que sofreu. Exatamente. Um bullying, uma situação, né? E o psicopata não, ele é geneticamente doentia, ele já tem a mente geneticamente doentia. Então, o psicopata, muitas pessoas têm até alguns geneticamente psicopatia, mas não afloram, controlam isso. Agora, quando o psicopata não controla mais isso, ele precisa ser retirado do convívio. E essa psicopatia, ela não cessa, ela não acaba, ela nunca deixa de existir, é genético da pessoa. E quando ele tem essa periculosidade social, ele é reavaliado. Em muitos casos, essa periculosidade nunca vai cessar. Porém, no Brasil, o tempo máximo de privação de liberdade é de 30 anos. Mas veja, nós não estamos falando em pena de prisão, nós estamos falando em tratamento. Então, o tratamento, essa pessoa pode ficar eternamente nesse tratamento, eternamente segregada do convívio social. O professor Saga, ele é penalista, né? Não é médico, mas o advogado, de um modo geral, e sobretudo o penalista, por força até do mistério, ele tem conhecimentos de medicina legal na sua formação, na sua carreira, né? No caso, o senhor tem notícia, assim, de alguém que tenha iniciado esse tipo de internação, tratamento, né? E que tenha podido voltar ao convívio social? Ele volta ou ele cumpre a pena depois que é sanada a periculosidade? Então, alguns casos, até por romantismo jurídico, estão se questionando muito hoje a volta à sociedade após um período de 30 anos. Mas alguns casos que foram feitos não foram exitosos. Nós temos o caso do bandido da luz vermelha, Verdade. que saiu de uma medida de segurança, ele foi colocado ao convívio social e não se readaptou à sociedade. Ele sai para matar ou morrer. No caso, ele acabou morrendo. Então, alguns casos, o Chico Picadinho, existe uma briga judicial aí, se coloca ou não coloca na rua, né? Parte da magistratura quer pôr na rua, o Ministério Público não concorda com isso. Todos têm a sua parcela de razão. Porque o senhor falou, inclusive, de uma coisa, né? Serem dissimulados, né? Alguns deles, inclusive, viram pastores. E aí passam a imagem de que estão realmente habilitados ao convívio social e quando sai faz miséria de novo. E é uma característica do psicopata. Ele é galanteador, ele é extremamente inteligente, então ele percebe a sua fraqueza, e percebendo a sua fraqueza, ele utiliza isso para conquistar a sua confiança. Mas ele não quer a sua amizade, ele não quer a sua parceria, ele só está visualizando algo que vai beneficiá-lo lá na frente. Eles são extremamente egocêntricos. E como o senhor disse lá no começo, mas depois que aparece um caso desse, aparecem vários. É muito comum a gente ver esses filmes que tem bandidos, né, que tem o Coringa. Por que o criminoso ele conta o plano dele para o mocinho, para o super-herói antes de praticar? Porque é uma questão de exibicionismo do criminoso, querer contar, querer aparecer, receber os louros pelo ato que ele vai praticar. Então é muito comum o psicopata, antes de praticar um ato, ele contar, ele narrar, ele descrever.
É o exibicionismo também do grafiteiro, né? Ele tem prazer de botar dele mais alto e passar por ali toda hora e ver que a coisa dele está lá no alto, né? Felizmente não sai para matar ninguém, mas é realmente uma outra faceta, né? Exatamente. Esse desvio de conduta. E essa dimensão que a mídia dá para esses casos, claro que a imprensa está fazendo o papel dela, divulgando a informação, mas isso gera nos outros psicopatas a vontade de querer aparecer mais do que esse. A estimulação. A estimulação. Então, ele vendo aquele ato, ele vai ver onde foi as falhas daquele primeiro e vai praticar atos mais violentos do que esse. O exemplo, por exemplo, desse que aconteceu em Suzano, há informações que eles se inspiraram, não nos videogames, mas naquele massacre de Columbine, na escola de Columbine. Que loucura. E também nessa escola de Realengo, certamente no Rio de Janeiro, né, que um rapaz disse que voltou. Esse parece que era surto, porque ele voltou à escola para se vingar de um bullying que teria sofrido em 1900 antigamente. Mas gravou aquilo e ficou também urdindo. Então, é um divisor que tem entre o surto e a psicopatia, nesse caso de Realengo, né? Ele, na verdade, ele é mais para o lado do sociopata, né? Ele tinha um motivo externo, ele tinha um motivo social que deu o start na vingança dele. Uhum. Do ponto de vista criminal, né? Como é que é tratado uma situação dessa na justiça, doutor? Muito raro esses casos acabam com a prisão. Porque o psicopata... Ele se mata antes. Ele se mata, porque o psicopata, via de regra, ele flutua entre a normalidade e a anormalidade. O delírio. O delírio. Os psiquiatras, né, os mais conhecidos, o professor Guido Palomba, ele menciona até como exemplo o dia e a noite. Entre o dia e a noite existe a aurora. Né? Dentro da psicopatia existe isso. Nós temos o normal e o anormal. E os fronteiriços? Esses que flutuam entre a normalidade e a anormalidade. Esses fronteiriços é que são os perigosos. Porque não existe, em que pese, seria a nossa ideia, conseguir detectar esses membros na sociedade, a gente não consegue. É fácil estabelecer uma linha de defesa para uma situação assim? Não, não é fácil, não é fácil. Via de regra, a tendência é, de fato, para não aplicação de pena, e sim medida de segurança, é uma pessoa que precisa de tratamento, porque no sistema carcerário ela não vai ser readaptada, não vai ser ressocializada. Não existe possibilidade de ressocialização para um psicopata. O grande risco é ele achar que está sofrendo um bullying lá dentro do hospício, do manicômio, e também sair fazendo uma matança por lá. E, além disso, pelo fato da inteligência natural dele, é capaz de ele desenvolver um critério de liderança dentro da cadeia. E manipular aquela massa em favor de algum benefício para ele. Que coisa delicada, né? Eu quero agradecer ao professor Hernani Saga, professor de Direito da Universidade de Taubaté, avaliando aqui conosco esse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Porque um caso puxa o outro. E nós estamos vendo aí pessoas assustadas, porque tem gente também brincando com essa história, fazendo ameaças pela internet e deixando muita gente preocupada aí com a ida dos filhos às escolas. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Satisfação em tê-lo mais uma vez aqui, espero que volte mais vezes.